Deu ruim aí pro Arthur Lira e pro Hugo Mota. Devem estar aí sim, o Arthur Lira deve estar... Um tremelique. O que aconteceu? Vamos lembrar, no final do ano passado, em pleno dezembrão aí, teve uma operação contra uma assessora do Arthur Lira, que não só era assessora do Arthur Lira, deputado federal Arthur Lira, mas também foi assessora da presidência da Câmara dos Deputados, quando ele era presidente, e depois continuou na gestão aí do Hugo Mota como presidente. E o que aconteceu? Segundo aí todo mundo em Brasília, essa assessora do Arthur Lira era quem comandava o orçamento secreto. O orçamento secreto é o nome bonitinho que a imprensa deu para o Bolsolão, que é o esquema aí que foi criado no governo Bolsonaro, junto aí principalmente com o Arthur Lira, mas antes até do Arthur Lira já estava rolando isso aí, né? Era o Rodrigo Pacheco quem comandava, aí depois virou o Arthur Lira, e era um esquema aí multibilionário, ainda é, né? Eles ainda tentam de todas as maneiras, um esquema multibilionário, em que eles pegavam ali dinheiro do governo e a Câmara dos Deputados tinha ali esse orçamento de mais de 20 bilhões em que eles decidiam, para onde vai essa grana. E aí boa parte, a maioria desse dinheiro era roubado por eles. E aí o Arthur Lira passou a utilizar essa verba toda bilionária para quê? Para comprar votos para o que ele precisasse. Então quando ele precisava de alguma coisa, ele comprava votos aí usando esse orçamento. Como é secreto, não dava para saber qual emenda era de qual deputado. Então, olha, mandaram aí 100 milhões para tal prefeitura, o dinheiro sumiu. Tá, mas quem é o deputado que manda essa grana? Não sei. Tá, mandaram 200 milhões para uma ONG. Nossa, que coisa, para fazer o que essa grana? Não sabemos. E qual parlamentar mandou? Não sabemos. Aí fala, o quê? Como assim? Você não sabe qual parlamentar? Você não tem como começar a investigação, né? Você pode até investigar e tal, mas o dinheiro já sumiu e você não vai chegar em quem é o mandante ali do crime. Vai ser muito mais difícil. Vamos lembrar que não é uma emenda ou duas, são dezenas de milhares de emendas. Tem emenda de R$1.000, tem emenda de 1 milhão, tem emenda de 200 milhões. Então são muitas emendas para investigar. E aí o que aconteceu? Flávio Dino começou a investigar pouco a pouco, foi chegando até que ele percebeu, peraí, tem alguém que tem as planilhas dessas emendas, para a gente saber quem mandou tal verba para qual lugar. E aí, quando você souber quem mandou tal verba para cada lugar, em qual dia, você vai poder saber qual votação teve naquele dia, ou no dia anterior, ou no dia posterior a essa emenda ser mandada para esse deputado. O Arthur Lira estava articulando nessa época? Estava, então isso foi compra de voto. Isso foi compra de voto das grandes. Vamos lembrar que até hoje tem um caso aí, talvez a maior fake news aí dos últimos anos, fora a Lava Jato, né, seja aquele caso chamado Mensalão, em que o Roberto Jefferson, aquele cara de extrema-direita que jogou granadas em policiais federais, inventou que tinha compra de votos. E ele inventou isso para tentar acusar o governo Lula de um crime que ele e o Valdemar Costa Neto tinham sido pego. Eles estavam fazendo caixa 2 com dinheiro da Visa, cartão de crédito. A Visa estava abrindo ali a VisaNet, que era a Visa para compras online. Em 2005 não existia loja virtual, gente comprando pelo celular, como tem hoje, não. Comprar virtualmente era uma coisa, nossa, comprei pela internet, como pode? E a Visa lançou a VisaNet e estava fazendo eventos com os Correios, porque os Correios é quem entregavam. Esses eventos não existiam. Então a Visa dava dinheiro para os Correios, e aí o Valdemar Costa Neto, que era da base de apoio do governo, então ele podia fazer indicações, ele tinha gente lá que desviava o dinheiro. Não era nem dinheiro público. Mas se você for ver matéria da imprensa, até hoje, eu tomei cuidado de dar um Google, você vê matéria aí, eu vi do Merval Pereira de 2, 3 semanas atrás, em que ele ainda quando fala mensalão, ele escreve, vírgula, mensalão, vírgula, esquema de compra de votos no primeiro governo Lula. Não teve compra de votos, isso foi comprovado. Aí você, fake news das piores, né? Pois bem, o que é um mensalãozãozíssimo, é o que o Arthur Lira fez com o tal do orçamento secreto, porque ele comprava votos por dezenas de milhões de reais, ou centenas de milhões de reais. Aí por isso que ele não perdia uma votação, nem antes nem depois dele ser presidente da Câmara. Só que aí o que aconteceu? Segundo aí relatório da Polícia Federal, a polícia achou as planilhas na operação que fez contra a assessora do Arthur Lira. Então ferrou agora, porque agora a Polícia Federal já está cruzando esses dados, e aí não tenha dúvida, vai cruzar, peraí, o deputado tal recebeu 20 milhões no dia tal, nossa, justo no dia que teve votação aí do governo Bolsonaro, e que o governo Bolsonaro aprovou tal coisa, que coisa. Eu, por exemplo, eu estou muito curioso para saber o que aconteceu em outubro de 2021. Como assim, Thiago? O que aconteceu em outubro de 2021? Em outubro de 2021,
fizeram ali um projeto de lei que foi uma desgraça total e que, olha, esse é o tipo de coisa que mostra a competência do governo Lula na economia. O governo Bolsonaro aprovou ali a lei dos precatórios e não tinha maioria para aprovar, e aí na última hora o PDT, partido do Ciro Gomes, depois dos deputados ligarem para o Ciro Gomes, o PDT mudou, traiu a esquerda e votou com o governo Bolsonaro. Aquilo deu para o Bolsonaro 89 bilhões de reais para ele gastar em 2022, ano eleitoral. E aí ele empurrou esse dinheiro aí para quê? Para o governo seguinte, para 2023 em diante. No total, isso causou um rombo entre 2023 a 2026 de 600 bilhões de reais. Aí você fala, caramba, porque vai virando uma bola de neve, vai incidindo juros. Se você atrasa de 2021, vai atrasar o de 22, vai atrasar o de 23, vai atrasar o de 24, aí quando vê tem que pagar tudo lá na frente. 600 bilhões. No colo de quê? Se fosse o Bolsonaro o ditador do Brasil, né, se ele ganhasse a eleição, a Polícia Federal já, na investigação da trama golpista, descobriram que o plano deles era, logo depois do Bolsonaro ganhar a eleição, sequestrar o Lula, colocar um juiz de primeira instância qualquer para dar ali um mandado de prisão para sequestrar o Lula, depois matar o Lula e o Alexandre de Moraes, e matar ali mais algumas pessoas. Aí ele implantar uma ditadura mesmo. Aí o que acontece? E olha que, se você pensar nesse Congresso Nacional que foi eleito, o Bolsonaro teria maioria nessa ditadura, tá? Olha o nosso Congresso Nacional, imagina o Bolsonaro como ditador hoje. Ele ia ter ampla maioria, fora o pessoal da esquerda que ele teria matado, a maioria dele ia ser maior ainda. Pois bem, só que não deu certo, né? Ganhamos a eleição. E o Bolsonaro tá preso. Pois é, voltando aí ao caso, imagine você, se lá em outubro de 2021 se descobre, olha, deputado tal do PDT que votou a favor dessa tentativa aí, praticamente um golpe do Bolsonaro, né? Ele colocar para poder gastar 89 bilhões a mais em ano eleitoral. E o cara, deputado PDT, ganhou 20 milhões aí nesse dia. Pô, não tá difícil ligar os pontos, né? Propina foi paga, Arthur Lira pagou propina para esse cara votou a favor aqui de uma coisa. Você tem tudo. Você tem a propina que foi paga, você tem o deputado que pagou e tem tudo. E aí a polícia vai poder fazer, sabe o quê? Ir atrás. Tá, ele pegou esses 20 milhões e jogou onde? Tá, ele jogou por uma obra? A obra aconteceu? Ou será que não? Ou será que o dinheiro sumiu? E aí vai ser muito fácil fazer investigações. Por exemplo, vai poder pegar ali em abril de 2022, quando o Arthur Lira fez uma votação que permitiu o Bolsonaro gastar mais 100 bilhões em ano eleitoral, fazendo ali benefícios para motoristas de Uber, para taxistas, para caminhoneiros, etc., que é ilegal. Não se pode aprovar benefício em ano eleitoral. Não se é aprovado um ano antes, pode passar a valer naquele ano. Mas no ano eleitoral não pode. O Arthur Lira rasgou a lei. Pô, quanto será que não rolou nesse dia? Pô, é só pegar aquela semana, qual deputado ganhou tanto, e aí eu vou te garantir, já te garanto uma coisa, vou te adiantar. Todos os que receberam naquela semana votaram a favor. Do que era, mais uma vez, uma tentativa de golpe do Bolsonaro com dinheiro público. Porque, afinal, se as pessoas estão recebendo grana do governo na véspera da eleição, a chance delas votarem a favor desse governo é bem maior. Tanto é que, olha só, outro golpe aí do Bolsonaro, esse não tem a ver com orçamento secreto, foi que o consignado da Caixa, foi a esmagadora maioria dos valores foram distribuídos entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Antes do primeiro turno foi ali, na semana anterior, muito valor distribuído. Antes disso, quase nada. Aí depois do segundo turno, já nada, zero. Porque não precisava mais comprar voto, né? Acabou a eleição. Então você vê que ele estava tentando comprar voto de todas as maneiras, o Bolsonaro, comprar voto dos eleitores e com a ajuda do Arthur Lira. Só que agora o Flávio Dino tem o quê? As planilhas para provar isso. Então o orçamento que era secreto não é mais secreto. Agora é o orçamento do Arthur Lira que o Flávio Dino está investigando. E eu ainda cheguei a falar, isso teria sido descoberto pela polícia antes, tá? Se o Brasil não tivesse aí de uma maneira em que as coisas... Você tem que entender que tudo é mais ou menos um jogo de xadrez, você tem que ir com muita paciência. Por quê? Porque se o Brasil fosse um país realmente sério, se a gente fosse, sei lá, uma Noruega, China, um país desses aí que a lei funciona, o que aconteceria? O Flávio Dino ia chegar, ia falar assim, olha, já que o orçamento é secreto, quem é o relator do orçamento? Ah, é você, Arthur Lira. Então tudo a responsabilidade é sua. Ah não, mas a emenda não era minha, era do deputado. Tá, qual o deputado, Arthur Lira? Não, mas é que... Então não, então é você. Que quem assinou é você. Fim. Mas não. Por quê? Porque ninguém ia pra cima direto do Arthur Lira dessa maneira. Porque, olha, como é que vai fazer isso? Não, o dinheiro é de deputado. Tá, então foi pouco a pouco, até pegar a planilha. E agora vai poder ir pra cima de centenas de deputados. E aí eu te adianto uma coisa.
todos eles de direita. Todos eles de direita ou extrema-direita. Se tiver um ou outro ali de esquerda, olha, vou ficar muito surpreso. Aliás, não vou ficar tão surpreso depois do governo Lula. Por quê? Porque o Arthur Lira, obviamente, deve ter sido obrigado a distribuir parte do orçamento também para a esquerda. Não como compra de voto, porque a esquerda já vota com o governo Lula em todas as votações. Mas ele deve ter sido muito pressionado a falar, pô, se só tá dando verba para um lado, a gente vai ficar contra você, Arthur Lira. A gente vai começar a te bater forte. Mesmo assim, batiam forte nele. A esquerda sempre bateu forte nele. Mas, não duvida aparecer um outro ali com um dinheiro assim, mas é isso que a imprensa vai dar. Obviamente, destaque. Eu lembro aí, semana retrasada, eu estava falando aí de um outro escândalo, que era o escândalo de 100 milhões de reais. E aí não se sabe quanto desses 100 milhões era verba ali que era para ser roubada, quanto era verba que realmente era para alguma obra, para alguma coisa do tipo. E aí a Globo falou o nome só de 2 deputados, um do PT e um do União Brasil. Era menor verba, era 700 mil reais, era 0,7% dos valores. Aí tinha deputado do PL com verba de mais de 10 milhões, mas a imprensa não falou o nome desses. Esses não foram divulgados nas matérias todas. Só o do PT apareceu, porque por PT, né? PT. É isso. Então, não tenha dúvidas de que quando aparecer essa planilha aí, a Polícia Federal tornar público e tudo mais, a imprensa vai dar um direcionamento. Ainda mais em ano eleitoral, alguém acha que a imprensa vai querer falar mal da direita em ano eleitoral? A imprensa chegou ao nível de, em 2015, em 2014, pouco antes da eleição, criar o termo centrão para os partidos de direita. Por quê? Porque esses partidos estavam todos sendo, os partidos que mais eram pegos ali com dinheiro roubado na Lava Jato, apesar da imprensa só falar do PT, eram partidos da direita. Só que ficava mal falar partidos da direita. Pô, associar a direita à corrupção não pode, porque a direita é o lado do bem, segundo eles dizem. Então, o que eles faziam? Criaram um nome novo, Centrão. Pô. Eu vi aqui esses dias, ontem estava lendo aqui no Globo, o Léo Jardim, do Globo. Aí ele estava dizendo o seguinte, olha, com a entrada do Caiado agora no jogo, a centro-direita e a direita estão se reposicionando. Eu falei, como assim centro-direita e direita? Aí ele citou lá quem eram centro-direita e direita. Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio, esse é centro-direita, tá? E a direita é o Flávio Bolsonaro. Eu falei, o quê? Isso é a extrema-direita e a extrema-direita. Eles nem direita são, nenhum deles. Todos são extrema-direita. Mas para Globo já virou centro-direita e direita. Se forem associados à corrupção, aí é centro. Aí não tem como. É isso, é exatamente isso. Vi aí na Globo News jornalistas dizendo que, olha, a direita democrática está agora com seu candidato, voltaram a falar o termo terceira via, que é a direita democrática. A direita democrática em que todos os candidatos são de extrema-direita e todos eles prometem indulto ao Bolsonaro e aos golpistas. Pô, que democrática essa direita, hein? Meu Deus do céu. É isso aí. Você vê que a imprensa não vê problema em colocar um pé e meio na extrema-direita. E agora, até na cobertura aí desse caso aí do Bolsolão do Arthur Lira, só saiu matéria no UOL. Um veículo, o UOL. Que é um jornalista que está lá no UOL, deve estar pendurado no UOL, que não estão mandando ele embora, não sei por quê, que está falando verdade demais, que é o Fábio Serapião. Ó, eu vou falar. Pô, tá fazendo matéria contra o Arthur Lira, cara. Perigoso lá, hein? Perigoso. Aí, é isso que está acontecendo. O resto da imprensa, nada, silêncio total. O resto da imprensa está focada em tentar colocar o Lula no caso Master, que é um caso que também só pega a extrema-direita. Tá difícil para eles, hein? Tá difícil, porque é por isso que eu falei que o golpe contra o Alexandre de Moraes, que começou lá em pleno Natal, e é por isso que eu falo para você, nessa eleição, quando você for votar em qualquer estado que você esteja, por um deputado federal principalmente, estadual também, tá? Mas estadual é muito importante. Mas para deputado federal, Senado é mais difícil, né? São poucas opções. Vota alguém que está na rede social o dia inteiro, vota alguém que não some no Natal, alguém que não some no Ano Novo, porque a extrema-direita estava Natal e Ano Novo atacando Lula. Inclusive na véspera de Ano Novo, ali à noite, atacando Lula. E com fake news. E numa tentativa de golpe de Lava Jato 2.0. Aí você vê onde estava o pessoal da esquerda, a maioria sumiu, os caras desapareceram. Ah, Thiago, mas tem direito a férias. Não tem, não. Desculpa, não tem. Porque a extrema-direita não toma férias. Você tá nós estamos numa guerra, é guerra. E eles não param de atacar. Numa guerra você não pode tirar férias. Ah, mas é só uma semana. Não pode. Você tem que estar lá todos os dias. É isso que eu falo. Não vote alguém que vai sumir, não. Tem que votar alguém que está lá, ó, dando a cara e batendo de volta e é guerra. Alguém que está dando tiro na guerra e tomando tiro e dando tiro. Porque senão, só o outro lado pode ter certeza que em outubro eles vão ampliar muito a base de redes sociais dele. Muita gente aí que você nem ouviu falar
como 4 anos atrás, se eu falasse do Nicolas, você nem ia saber quem é Nicolas. Hoje, é o cara com maior alcance. Se eu falasse 4 anos atrás de Cleitinho, você ia falar, quem é esse cara na fila do pão? Cleitinho, o segundo maior alcance. Se eu te falasse de André Fernandes, você ia falar, terceiro maior alcance. Aí você vê. Agora imagine daqui 4 anos as figuras que vão aparecer. Assim como ninguém ouvia falar de Carla Zambelli, de Bia Kicis, até 2018. Depois, em 2019 em diante, quando foram eleitas, começaram a aparecer. Carol de Tone, Júlia Zanata, quase ninguém lembrava dela, foi eleita em 2022, começou a aparecer. Você vê que eles estão renovando ali, colocando mais gente com rede social a cada eleição que passa. Agora é isso que eles vão tentar, porque eles sabem que, no que depender de investigação, uma tá com o Toffoli, outra tá com o Flávio Dino, eles não conseguem ali interferir. Então eles vão precisar dar um golpe nos ministros do STF para eles tomarem aí conta novamente e poderem voltar a roubar como estavam roubando antes. A gente achava que eles só roubavam aí com o Bolsolão, com orçamento secreto. A gente descobriu que tem um caso do Banco Master e tem caso aí ligado ao PCC e vários outros. Casos esses que estão com 3 ministros. Falei 2, só tem o terceiro, o Alexandre de Moraes. O caso do investigação com o Comando Vermelho e PCC, que só pega a extrema-direita, só pega os queridinhos da Globo. Ciro Nogueira, ele batia ponto no programa da Andréa Sadi. Nunca mais apareceu, jamais foi questionado sobre suas conexões com o PCC. Jamais! Aí você fala, pô, que coisa, esse cara estava sendo promovido pela Rede Globo para ser o vice do Tarcísio. Era promoção, ele tem que ser o vice do Tarcísio. Ele ia lá disseminar fake news contra o Lula todos os dias, quase. Aí você vê que coisa, né? Então esse pessoal queria dar o golpe no Alexandre de Moraes para chegar no Lula e no Flávio Dino. E de quebra no Toffoli. Aí deram Alexandre deu errado, tentaram no Toffoli deu errado, aí agora partiram direto pro Lula, que era o alvo final. Vai dar errado, mas eles vão continuar com as fake news. Eles não param. Os golpistas não param, eles não descansam, eles são muitos. Parece esses filmes de zumbi aí, que vem uma horda e não para, e você pode aí se livrar de 1000 zumbis, vai aparecer mais 10 mil. É isso aí, a extrema-direita, junto com a imprensa, junto com o lavajatismo, atacando o campo do Brasil que defende a soberania do Brasil, que defende aí que o Brasil seja um país que um dia se torne primeiro mundo, que tenha leis que sejam respeitadas, que não tenha roubo de dinheiro público, que tenha aí saúde, educação, etc, 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 e que tenha aí um Estado forte, investimentos, etc, etc. Eles não querem isso, eles querem a gente cachorrinhos dos Estados Unidos, com poucos bilionários ganhando muito dinheiro e rateando esse dinheiro entre parlamentares que são bem bandidos e os donos dos veículos de imprensa que ganham patrocínio muito acima do valor de mercado. Ou você acha que o Will Bank, que é o banco do Banco Master, que pagava ali o Luciano Huck e a Rede Globo, você acha que eles pagavam a Rede Globo o valor que custa ali? Claro que pagavam muito acima do valor de mercado. E a Rede Globo dá o noticiário que eles querem depois. É assim que funciona, tá? Sempre funciona assim o noticiário da imprensa. Eu peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra esses malditos e falou!